Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Dando continuidade aos nossos estudos de física, semana passada nós falamos sobre a história, da descoberta da energia elétrica, como que foi descoberto. E resumindo aquele tudo lá, a carga elétrica ou a energia elétrica vem de onde? Da partícula que forma tudo que existe, dos átomos. Os átomos, como nós sabemos, são divididos em três partes, menores, duas partes maiores e três partes menores. O átomo ele é dividido com a parte central que é o núcleo, e uma parte externa que fica em volta desse núcleo, que é a eletrosfera. Aqui no núcleo, nós vamos encontrar duas partículas menores que formam o átomo. O núcleo e a eletrosfera são as duas partículas maiores, as duas divisões maiores, e no núcleo e na eletrosfera eu vou ter duas partículas menores no núcleo e uma partícula na eletrosfera. No núcleo eu vou ter os prótons e nêutrons. Na eletrosfera, como o nome já nos ajuda, nós vamos ter os elétrons. Bom, e aqui nós vamos ter o seguinte: prótons com carga positiva, se vocês lembram, nêutrons não possuem carga, e os elétrons com carga negativa. Tá, então isso aqui, gente, é a fonte de toda a energia que existe, são os átomos. Com isso, o que ocorre? Quando esses átomos se movimentam, ou alguma partícula desse átomo se movimenta, vai formar ou vai produzir a corrente elétrica, mas isso vai ser um estudo posterior para nós. O átomo ele é chamado de partícula elementar, ou seja, por que elementar? Porque ele, além de ser a menor partícula que nós conhecemos, por enquanto, é a que forma tudo. Qualquer coisa que você imaginar, seja líquido, sólido ou gasoso, é formado por átomos. Tá? E cada átomo, gente, tem uma determinada quantidade de energia. Essa energia, gente, essa energia do átomo, os prótons têm uma determinada quantidade, os elétrons têm uma determinada quantidade. Agenor, os nêutrons não têm carga elétrica? Tem sim. Só que ela é tão pequena, ela é tão insignificante que não é utilizada para cálculo de energia, não é utilizada em nada de energia. Mas os nêutrons têm um papel importante, que é manter o núcleo do átomo estável. Tá? Depois, se der tempo, a gente vai estudar energia nuclear, aí a gente vê um pouco da importância desses nêutrons. Bom, mas hoje nós vamos falar aqui de carga elétrica. Como o átomo é a partícula elementar e tem três partículas menores, nós temos a chamada também carga elétrica elementar. Carga, gente, significa quantidade. Então, cada átomo possui uma quantidade de energia. Tá? Então, ele tem a sua energia. E cada uma das três partículas que formam o átomo tem uma determinada quantidade de energia. Nós vamos estudar, como que nós vamos estudar? Carga elétrica. A palavra elétrica, gente, vem de elétron. Elétrons. Então, a carga elétrica, a energia elétrica que nós conhecemos no nosso dia a dia, ela é proveniente daqui,
dos elétrons. Tá? Os elétrons possuem a chamada carga elementar, carga elétrica elementar. Essa carga elétrica elementar, ela é representada pela letra E minúscula. O valor dessa carga elétrica é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Tá? Se tiver errado, depois eu corrijo essa palavra Coulomb, tá? Acho que ficou errado. Mas depois eu vou escrever ela certinha para vocês. Então, gente, a carga elétrica elementar ou carga elétrica elementar é proveniente do elétron. Então, qual que é a quantidade de energia? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Bom, para você ter uma ideia de qual o tamanho dessa carga elétrica, né, é fácil. Escreva 18 zeros, depois você coloca 16. Aí tenta imaginar o tamanho. Esse é a quantidade de carga, a quantidade de energia de um elétron. Tá? Você vai escrever 18 zeros, depois você coloca 16. Esse é o tamanho. Só que é o seguinte, né, gente? Na ponta de uma caneta, na ponta dessa caneta aqui, ó, na ponta dessa caneta aqui, tem mais elétrons aqui, tem mais átomos aqui, o número de átomos de elétrons aqui é maior do que se nós somássemos o número de todo e qualquer ser vivo em cima da Terra. Agora vocês têm uma noção de qual o tamanho de um átomo, né? Então, somando tudo que é ser vivo, vamos pegar ser humano, 8 bilhões de pessoas. Aqui tem mais átomos do que pessoas na Terra, só na pontinha dessa caneta. Tá? Aí você pensa assim, não, mas essa quantidade tão pequena de energia, como que vai formar energia elétrica capaz de fazer carro, trens, máquinas gigantescas, né, funcionarem? Devido a essa grande quantidade de elétrons que existe e tudo que existe ser formado por átomos. Tá? A carga elétrica, gente, quando ela é todos os elétrons são direcionados na mesma direção, é que aí sim nós vamos produzir energia. Tá? Vamos imaginar que isso aqui, ó, fosse um pedaço de matéria qualquer, e aqui, ó, nós tenhamos as moléculas, os átomos, ou vamos simplificar, os elétrons. Cada elétron desse aqui, ó, tem uma carga elementar de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá? Isso aqui, quando eu direciono todas essas partículas na mesma direção e no mesmo sentido, eu crio corrente elétrica. Mas por enquanto, para nós, não nos interessa a corrente elétrica, nós vamos ver isso aí depois. Para nós o que interessa agora é o seguinte, que quanto maior for o número de moléculas, de partículas eu tenho em um corpo, maior vai ser a carga elétrica desse corpo. E é possível nós calcularmos essa carga elétrica. Para mim calcular a carga elétrica, eu tenho isso aqui, ó, Q é igual a N vezes E. Carga elétrica é igual a número de partículas nesse caso aqui seria o número de elétrons, vezes a carga elementar.
O que é essa carga elementar, gente? A energia de um elétron. A energia de um elétron. Então, aqui, ó, isso aqui vai ser a quantidade de elétrons que eu tenho multiplicado pela energia de um elétron. Tá? Multiplicado pela energia de um elétron. Tá? Então, resumindo isso aqui, carga elétrica, gente, é o quê? É a somatória ou a multiplicação da energia ou da carga elétrica de um elétron. Tá? Isso é de um fio, de um lápis, de uma caneta, de uma parede, tá? Mas por que a energia elétrica a gente utiliza mais fio? Porque são metais, os metais são excelentes condutores de energia elétrica, né? Mas futuramente nós vamos estudar condutores e isolantes elétricos, tá bom? Então, gente, isso aqui, ó, é o resumo da nossa aula de hoje, tá? Então, isso aqui, carga elétrica é o quê? Vem da onde? Da partícula elementar, que são os átomos, que por sua vez está dividido em 3 outras, né, partículas menores, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. A carga elementar, que vai dar origem à energia elétrica, é proveniente da onde? Dos elétrons. Quando eu pego toda a energia da carga elementar de um elétron, somo ou multiplico e acho a quantidade de carga que eu tenho, carga elementar, eu consigo calcular ou descobrir a carga elétrica que eu tenho em um determinado segmento. Tá? Em um determinado segmento. Para mim calcular a carga elétrica é igual a número de partículas vezes a carga elementar. Tá bom? Então, gente, esse aqui é o conteúdo. Vou postar esse vídeo para vocês. Junto com a postagem, eu vou postar um exemplo de como calcular carga elétrica para vocês e espero a devolutiva de vocês até amanhã às 16 horas. Por favor, não esqueçam de colocar nome e turma junto com a devolutiva, tá bom? Até mais, galera.